O potássio é o principal eletrólito do meio intracelular e, diferentemente do sódio, que foi assunto do vídeo passado, que era o principal eletrólito do meio extracelular, praticamente 98% de todo o potássio do nosso corpo se encontra no meio intracelular. O potássio tem grande importância no funcionamento do músculo esquelético e também no músculo cardíaco, e por conta desse último, o potássio se torna um eletrólito de grande importância para a manutenção da vida e, consequentemente, também é um importante eletrólito para a nossa prática profissional. Fala que é o Bruno Tizéria, sou enfermeiro, especialista em educação e hoje vamos conversar sobre mais um distúrbio hidroeletrolítico. Começamos essa série com os distúrbios volêmicos, hipo e hipervolemia, passamos nos vídeos passados sobre os distúrbios hidroeletrolíticos do sódio e agora nesse vídeo vamos falar sobre os distúrbios do potássio. O potássio, como eu disse, ele está em maior proporção no meio intracelular, porém não está parado lá no meio intracelular, ele está sempre em constante movimentação entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. E isso devido a uma bomba, chamada de bomba sódio-potássio. Essa é responsável por forçar o potássio contra o gradiente de concentração, né? No caso, tirar do meio extracelular pouco concentrado para o líquido intracelular muito concentrado. Mas apesar dessa constante movimentação do potássio, a variação dele no meio extracelular varia muito pouco, algo em torno de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. E se você não está familiarizado com essa razão de miliequivalentes por litro, assiste o vídeo até o final, que no final eu vou fazer algumas recomendações de vídeos, que aí vai com certeza te elucidar esse tipo de dúvida. Mas essa variação tão pequena é bem fácil de entender. Se você pensar que somente 2% de todo o potássio do corpo se encontra no meio extracelular, qualquer pequena variação acaba sendo muito relevante, justamente por conta disso, por da quantidade ser muito pequena. A efeito de comparação, o valor do sódio é de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Além da concentração ser muito mais alta, a variação saudável é de 10 miliequivalentes por litro, enquanto no potássio é somente de 1,5. E por conta dessa margem muito pequena do potássio extracelular, qualquer mudança acaba fazendo com que o paciente tenha sintomas devido a isso. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente do vídeo. O desequilíbrio de potássio pode estar relacionado a diversas doenças, mas também a lesões e a uso de medicamentos. Por isso é muito importante, durante a anamnese do seu paciente, você verificar quais as doenças que ele está associado, né, e quais os medicamentos que ele faz uso do cotidiano. Por exemplo, diuréticos e anti-inflamatórios, os não esteroides, por exemplo, né, são medicamentos muito comuns para idosos. E o paciente, às vezes, por ele ser algo tão comum do cotidiano dele, ele dificilmente vai pensar que é algo relevante. Mas essas duas classes de medicamentos que eu falei, por exemplo, elas interferem bastante no potássio. Por isso que a gente precisa ser ativo e não esperar que o paciente fale, né? A gente que precisa fazer essas perguntas chaves para ele. O equilíbrio do potássio, assim como a maioria dos outros eletrólitos, é mantido pelo rim, mas uma pequena parte também é excretada nos intestinos e através do suor. E esse é um dado bem importante, porque essa excreção no intestino é pequena, mas só em situações normais. Porém, em casos de diarreia e vômitos constantes, existe uma grande perda de potássio, o que pode levar rapidamente a um quadro chamado de hipopotassemia ou hipocalemia. A hipopotassemia é um déficit de potássio no sangue, quando os valores são inferiores àquele valor de base que eu falei anteriormente, dos 3,5 miliequivalentes por litro. Então a hipopotassemia pode ocorrer devido ao uso de diuréticos, especialmente as tiazidas e os diuréticos de alça, como a furosemida. Por perda gastrointestinal, como eu falei anteriormente, através de diarreia, vômito ou de drenagem gástrica também. Um alerta especial para os pacientes que sofrem de bulimia. Por conta dos vômitos constantes, né, provocados, o paciente acaba sofrendo esses efeitos negativos. A chamada alcalose metabólica. Uma explicação rápida sobre a alcalose metabólica, que ela ocorre quando o pH do sangue fica elevado demais por conta de uma via metabólica, ou seja, uma via de degradação, como a de alimentos, por exemplo. E se você tiver dúvida sobre esse assunto de acidose e alcalose, escreve aí nos comentários aí embaixo que eu faço um vídeo mais tarde, se for necessário. Devido à alcalose, o hidrogênio contido nas células tende a sair para o meio extracelular, para manter o pH normal do meio, né?
E devido a essa perda, essa saída do hidrogênio do meio intracelular, acontece a entrada de potássio, que tem o mesmo potencial elétrico. Lembra que o íon hidrogênio é o íon H+, enquanto que o potássio é o íon K+. E por esse potencial de elétrico similar, acaba tendo essa troca, né? Quando o H+ sai, acaba entrando o potássio. E isso acaba agravando ainda mais a hipopotassemia do paciente. Uma outra situação que pode trazer ainda mais potássio para o meio intracelular é o aumento da produção de insulina, algo comum em pacientes com resistência à insulina ou que fazem dieta parenteral rica em carboidratos. A insulina, além de promover a entrada de glicose nas células, ela também estimula a entrada de potássio. E se você ficou perdido com essas relações, é só você pensar que se o íon está saindo do meio extracelular e vindo para o meio intracelular, o meio extracelular está ficando mais pobre, ele está perdendo potássio, né? Por isso que todas essas situações que tiram do meio extracelular para o meio intracelular levam à hipopotassemia, porque essa relação é falando só sobre o sangue, né? É hipopotassemia, é pouco potássio no sangue. Então, o referencial é o potássio que está no sangue, não o que está no meio intracelular. É importante também se atentar quando o paciente está sofrendo de uma hipomagnesemia, né, uma baixa de magnésio. Eu vou falar isso também futuramente em outro vídeo só sobre os distúrbios de magnésio. Mas, sendo sucinto, a perda de magnésio também leva a uma importante perda de potássio através da via renal. Por isso, quando você está tendo uma perda de magnésio e você está vendo uma perda de potássio, você não adianta só corrigir a perda de potássio, porque tudo que você está corrigindo vai continuar saindo através da via renal. Então, quando você quer corrigir uma hipopotassemia e o paciente está tendo perda de magnésio também, você concomitantemente tem que corrigir o magnésio, né? Senão não vai adiantar nada. A hipopotassemia grave pode causar a morte por parada cardíaca ou respiratória. Os sinais clínicos começam a aparecer quando os níveis de potássio séricos já estão abaixo de 3. Lembrando que a margem mínima normal era de 3,5, então com uma pequena variação de 0,5 o paciente já começa a ter sintomas. E se o quadro começa a se prolongar, leva à incapacidade do rim em concentrar a urina, causando uma urina super diluída e a poliúria, que é o aumento da diurese, além de sede excessiva também. Devido ao mecanismo que eu expliquei da glicose, a hipopotassemia também causa supressão de liberação da insulina e também a intolerância à glicose. Então você vai ver que o seu paciente com hipopotassemia vai começar a apresentar uma glicemia mais elevada. E isso é muito lógico do organismo, porque se ele não fizesse isso, se ele continuasse liberando insulina normalmente, a própria insulina ia tirar ainda mais potássio do meio extracelular, levando para o meio intracelular, como eu falei, daquela relação da insulina, né? E isso ia acabar agravando ainda mais o quadro. Então, por isso que ele faz essa cessação da liberação de insulina. Mas aí, com essa resistência da insulina ou falta da liberação da insulina, você vai ter aquela tríade da diabetes. Inclusive, o quadro neurológico também, pela falta de glicose no cérebro. Então, esses são sintomas também importantes para você atentar no seu paciente. Como falamos anteriormente, o potássio tem um papel muito importante no processo de contração muscular, especialmente no coração. Então, além de você ter sintomas cardíacos, você também vai observar variações no eletrocardiograma, que é um importante exame de função cardíaca. As principais alterações observadas são os achataamentos da onda T, ou até a inversão dessa, e a depressão do segmento ST. Esses são sinais que sugerem a isquemia do tecido cardíaco. E o sinal mais específico ainda é a elevação da onda U. Esse é um sinal específico da hipopotassemia para você atentar nos seus pacientes. E você que se interessa em aprender um pouco mais sobre avaliar um eletrocardiograma, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, que um dos próximos vídeos aqui vai ser explicando do zero tudo que você precisa saber para entender o eletrocardiograma. Uma outra alteração cardíaca importante na hipopotassemia é o aumento da sensibilidade a digitálicos. Esse é um medicamento muito relevante para a insuficiência cardíaca, que aumenta
a força de concentração, porém acaba causando bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca. O aumento da sensibilidade de digitálicos aumenta muito o risco de intoxicação, o que causa uma confusão mental, vômitos, dor abdominal e arritmias, sendo a mais comum dessas a extrasístole ventricular, causando um pulso chamado de pulso bigeminado, que é o pulso duplo que você pode sentir na verificação do pulso. Para o tratamento da hipopotassemia, uma etapa importante é descobrir a causa. Normalmente, a forma mais eficiente é através da anamnese do paciente. Com um bom histórico, muitas causas de hipopotassemia podem ser resolvidas facilmente, através de uma simples recomendação, como por exemplo, quando a causa é o uso excessivo de laxantes, ou diuréticos, ou outra coisa. Uma simples orientação do uso devido desses medicamentos pode ser o suficiente para tratar essa hipopotassemia. Mas quando não é possível ou quando a causa não fica clara, um exame de urina de 24 horas é uma forma muito efetiva para ver se a causa dessa é renal. Lembrando que o rim é o principal órgão controlador dos eletrólitos. Então, uma causa muito comum de hipopotassemia é por via renal. O rim ele não consegue reter o potássio tão bem quanto o sódio. Isso quer dizer que mesmo em uma hipopotassemia, a gente continua eliminando o potássio na urina. Passando pelo tratamento da causa, uma outra solução simples é a própria alimentação. Uma dieta balanceada já é mais do que o suficiente para manter os bons níveis de potássio. Então, alimentos com alto teor de potássio, como frutas, vegetais, legumes, leites e carnes, na maioria dos casos é o suficiente para trazer os níveis de potássio de volta aos valores normais. Porém, quando essa via não é possível, temos também os suplementos orais de potássio, que podem ser diluídos em águas e são de fácil administração por via oral. Aí aqui você só precisa se atentar à quantidade de massa magra que o paciente possui. Paciente com menor massa corporal possui também menor quantidade de potássio corporal e, consequentemente, precisam de uma menor reposição de potássio. Então isso tudo tem que ser avaliado. Mas essas duas são soluções mais simples. É quando o paciente apresenta ou sintoma nenhum ou sintoma muito leve, que é quando ele aparece numa consulta ele tem esse valor sérico. Mas e quando a via oral ela está totalmente impossibilitada? Ou quando você precisa fazer uma reposição um pouco mais rápida, num caso de emergência ou alguma coisa assim? A gente precisa fazer uma reposição intravenosa, na forma de cloreto de potássio, né? Não existe o potássio puro para você dar, né? Você dá sempre ele em junção do cloro, formando o cloreto de potássio. Mas essa via de reposição deve ser tomada com diversos asteriscos. Como eu disse diversas vezes, a concentração de potássio no meio extracelular é muito pequena. Então, qualquer adição diretamente na via venosa é relevante e também potencialmente letal. Por isso, ela precisa ser muito bem calculada de acordo com a necessidade do paciente. E ela tem que ser especificamente infundida através de um perfusor para maior segurança, porque se você faz todo o cálculo ali do paciente, o quanto ele precisa, mas você infunde isso rápido demais, a entrada de potássio vai ser muito rápida e, consequentemente, os níveis séricos vão subir muito rapidamente. Quando estiver sendo feita a reposição intravenosa de potássio, é muito importante que primeiramente tenha sido estabelecido o débito urinário do paciente. A diminuição repentina do débito urinário durante a infusão do potássio é um grande sinal para interromper a infusão. Lembrando que o rim é quem vai fazer a regulação do potássio. Então, se ele tiver uma perda de função, e você continuar infundindo potássio nesse paciente, ele não vai excretar mais esse potássio, então vai subir muito mais rápido. Por isso que você tem que estar sempre atento à excreção renal desse paciente. Isso tudo para evitar o risco de uma hiperpotassemia. Porque se aquele valor é muito pequeno, né, entre o mínimo normal e o máximo normal, qualquer coisa que você infundir e se o paciente não está excretando, você passa de abaixo do mínimo para mais do que o máximo, né? Causando uma hiperpotassemia. Então, para esse vídeo não ficar grande demais, já começando a falar de hiperpotassemia aqui, eu vou parar o vídeo por aqui e no vídeo seguinte eu vou falar só sobre a hiperpotassemia. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar assistindo essa série. Se você gostou do vídeo, compartilha ele com seus colegas de profissão e isso ajuda bastante para esse vídeo alcançar mais pessoas, né? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!